Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe e estou aqui para gravar mais uma videoaula de filosofia para todos vocês, né? De olho aqui na tela, vamos ver o primeiro slide para entender o tema que nós abordaremos dessa vez, né? Nós estamos já falando do filósofo Rousseau, né? E hoje nós vamos falar sobre o contrato social. Lembra que a gente falou mais da parte ali da desigualdade, né? Aí mencionou o contrato social, né? Agora a gente vai entender um pouco aí do contrato social, né? Do Rousseau, tá? Vamos pro próximo slide, segundo slide aqui. Jean-Jacques Rousseau, né? Nasceu em Genebra em 1712, morreu na França em 1778, né? É um filósofo iluminista, né? Ele tem várias obras famosas aqui, né, como Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, né, do Contrato Social, que é o que a gente vai ver, né, hoje, e Emílio, né, ou da Educação. Né? Então Rousseau fala de educação, de desigualdade, né, de sociedade, de governo. Né? Então Rousseau é um filósofo muito inteligente, né, muito dinâmico, né, com os temas dele que são muito úteis para a gente. É muito importante, né, a gente ver a filosofia aplicada aqui do Rousseau. Né? Vamos para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho mais isso. Vamos ler essa frase aqui do Rousseau, né, para a gente entrar no clima aqui da reflexão. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. De tal modo, acredita-se o senhor dos outros, que não deixa de ser mais escravo que eles. Então, olha só, ele promove, né, esse tipo de psicologia reversa, aqui algo do tipo, né, em relação à escravidão, né, e à liberdade também. Né, e veja, o homem, prega-se, né, que o homem nasce livre, o homem nasceu livre, em liberdade, né, mas ao mesmo tempo, né, em toda parte tem alguma coisa impedindo ele de ser livre, né? Os ferros, né, no pé dele ali, impedindo dele ser livre. Né? Aí ele vai acreditar também, né, que ele é senhor dos outros. Né? E aí, nisso, para o Rousseau, ele não passa de um escravo, né, também. Né? Ele é um escravo igual aos outros, né, que ele se acha senhor ali também. Então veja só, né, a questão principal é a seguinte, né, a liberdade é muito dita, né, na nossa sociedade, né? Nós nascemos livres, né, libertos, né, mas há muitas coisas aí que prendem, né, as nossas atitudes, né, as nossas realizações, né, os chamados ferros aí que o Rousseau mencionou. Né? Então, liberdade, mas não total. Né? A gente tem aí algumas ressalvas. Né? Vamos ver isso mais ao longo da videoaula, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui para a gente entender melhor. Tá? Vamos ler aqui o número 6 do Pacto Social, direto da obra, né, do Contrato Social do Rousseau. Vamos entender aqui, acompanhe comigo. Ó. Eu imagino os homens chegados ao ponto em que os obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado natural os arrastam, por sua resistência, sobre as forças que podem ser empregadas por cada indivíduo a fim de se manter em tal estado. Então esse estado primitivo não mais tem condições de subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse sua maneira de ser. Então, não tem como, né, ficar nisso para o Rousseau. Né? Os homens pereceriam dessa forma, né? Morreriam, né, nesse estado primitivo, aí, segundo Rousseau, né? Que o homem está mais ligado à natureza, né? Não tem uma sociedade desenvolvida ali. Né? E aí, se ele não modificar isso, ele vai morrer, né? Segundo Rousseau, vai perecer, vai se acabar ali. Vamos seguindo aqui, olha. Ora, como é impossível aos homens engendrar novas forças, mas apenas unir e dirigir as existentes, não lhes resta outro meio para se conservarem, senão formando por agregação uma soma de forças que pode arrastá-los sobre a resistência, pô-los em movimento por um único móvel
e fazê-los agir de comum acordo. Né? Então, o homem, para o Rousseau, né, tem que sair ali da chamada bestialidade, né? Ele está ali vivendo de uma maneira animalesca, né? Então ele tem que sair disso, né, e formar uma sociedade, né? Utilizar lá do velho ditado, né, que a união faz a força. Né? Então se unir, se agregar, né, montar a sociedade, né, e viver também de acordo com as leis, né, com os combinados. Né? E para isso o Rousseau propõe um contrato social, né, que é feito, né, entre governo e população. Né? Então, o homem necessita se agrupar em sociedade, né? Não pode ficar bestializado na natureza, né? Em qualquer lugar, tá bom? Para o homem se desenvolver, né, saudavelmente, segundo o filósofo Rousseau. Tá? Vamos entender um pouquinho mais disso. Vamos para o próximo slide, olha só. Abre aspas, isso é do Rousseau. Ó. Essa soma de forças só pode nascer do concurso de diversos. Contudo, sendo a força e a liberdade de cada homem os primeiros instrumentos de sua conservação, como as empregará ele, sem se prejudicar, sem negligenciar os cuidados que se deve? Essa dificuldade, reconduzida ao meu assunto, pode ser enunciada nos seguintes termos. Abre aspas, olha só, presta atenção nessa parte. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pelo qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente. Tal é o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social. Então, antigamente, né, pessoal, na Idade Média principalmente, né, e nos regimes absolutistas, você não tinha uma segurança, né, para a população, para o trabalhador, né, para o comerciante, para, enfim, todo mundo ali que era cidadão, né, que não era nobre, né, não pertencia à nobreza, nem ao clero, nem à realeza, né, que eram ali o rei, a rainha, né, as princesas, os príncipes, enfim. Quem não pertencia a essa nata, né, esse pessoal aí, não tinha uma segurança, não era segurado por nada pelo governo, né, que era monárquico, muitas vezes absolutista, né, muitas vezes cometia, né, sempre, né, cometia abusos, né, porque é um governo absolutista, né, não segue ali normas, leis ali que são baseadas num contrato, né, como o Rousseau propõe no contrato social, num contrato entre governo e população. Né, eles fazem praticamente ali o que eles querem, né, o cara é rei, né, então ele pode fazer o que ele quer, porque ele é um enviado de Deus, né, um enviado de Deus aqui para a Terra, né, aí que a igreja entra também, né, e legitima esse governo desse rei, né? Ou seja, tudo é dele ali por direito já, porque Deus mandou, Deus decidiu, né, que a família dele ali seria a dinastia que governaria, né, o reino, e isso é passado de pai para filho sempre, né, hereditariamente ali com o aval da igreja. Né? Então, e para o cidadão, né, que não era parte dessa realeza, né, que não era os agregados ali da nobreza, dos reis, das rainhas, né, que não era a igreja também, que estava aí nessas posições de privilégio, junto com os nobres e a realeza, né, o cidadão não tinha garantia nenhuma. Né. O rei podia chegar, tomar a propriedade dele, por exemplo, né, e falar, não é nem sua, é minha. Né. Aqui eu sou o dono, né, eu sou o rei. A monarquia, por isso é aí que criou-se, né, dentro da própria monarquia, depois o parlamento, né, para poder limitar esses poderes do rei ali, né, para que tudo seja feito dentro do bom senso, né, de acordo ali com o que o pessoal acorda, né, e depois os regimes democráticos, né, fora da monarquia, né, que é os mais ideais, né, para o mundo. Né. Então, isso o Rousseau, né, ele propõe, né, esse contrato. Né, que a gente tem que entender aqui é que o Rousseau propõe, né, um contrato social entre a sociedade, né, e o governo, né, para que ambos respeitem ali cada parte, né, acordada, né, para que a vida possa fluir ali melhor, né, que nada seja tomado de você sem um motivo, uma investigação, né. Você tem que ter direito a ter as suas coisas, né, a sua liberdade, né, soberano nenhum, rei nenhum pode chegar
né, e mandar ele fazer o que ele quer, né, que você faça isso e que fira a sua liberdade, né, como era antes dos antigos regimes, né, monárquicos, né, o rei mandava nos seus súditos, né. Então Rousseau quer ir contra isso, tá? No contrato social ele propõe, né, essa troca aí, né, entre sociedade e governo para se viver melhor, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender ainda mais aqui, ó, o pensamento do Rousseau. Vamos ver o que o Rousseau está dizendo aqui. Cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda a sua autoridade sob o supremo comando da vontade geral, e recebemos em conjunto cada membro como parte indivisível do todo, né? E não da maioria, continua aqui, pois a maioria é passível de erro também, né? Então, veja bem, né? Cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda a sua autoridade, né, sob o supremo comando da vontade geral. A vontade geral é muito importante ali para o Rousseau, né? Então, o rei, né, governando, né, o rei absolutista, o antigo regime monárquico governando, né, vai totalmente contra isso, né, porque aí vai ser a vontade, né, de apenas uma pessoa, né, um líder, né? Então, ou pelo menos de uma pequena parte ali de pessoas, né, que a corte, né, do líder, né, os ministros ali, né, que aconselham, enfim, e o líder também, né, a família real. Então isso é complicado aí para a modernidade a partir do Rousseau, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender ainda mais isso, ó. Logo, frase do Rousseau também, veja, são trechos, né, retirados da obra dele. Logo, ao invés da pessoa particular de cada contratante, esse ato de associação produz um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quanto a assembleia de vozes, o qual recebe desse mesmo ato sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Olha só isso, hein? A pessoa pública, formada assim pela união de todas as outras, tomava outrora o nome de cidade e toma hoje o de república ou corpo político. Então, olha a proposta do Rousseau, em suma, aqui, né? E o que é, né, um corpo político? Né? É o Estado soberano, né, uma autoridade. Né? E a questão da república. Rousseau também fala sobre isso. Todo Estado regido por leis, independente da forma de administração que possa ter, porque então somente o interesse público governa, e a coisa pública algo representa. República, né, pessoal? O próprio nome diz, né, coisa pública, né, a originária, né, é res pública, né, coisa pública, né, vem o governo para o povo. Né? Então, olha, o pensamento do Rousseau é totalmente diferente da monarquia absolutista, por exemplo. É um pensamento mais liberto. Né? Para finalizar aqui, olha, no que concerne aos associados, adquirem coletivamente o nome de povo e se chamam particularmente cidadãos. Muito importante essa palavra aqui também. Cidadão é o indivíduo, né, que habita ali a cidade, usa da cidade, né, tem que contribuir também para que ela se desenvolva, né, para que ela se crie, né, ser co-criador daquilo também, né, ajudar a construir essa sociedade também. Né. Vamos para o próximo slide. Vamos entender um pouquinho mais ainda aqui, ó. O que o homem perde, isso é do Rousseau também, ó. O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo o que tenta e pode alcançar. O que ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui. Então, ele perde a liberdade natural, sim, né, a forma bestializada ali do ser humano na natureza, né? Agora ele vai viver em sociedade, ele ganha a liberdade civil, né? Ele vai ser reconhecido como um civilizado, né? Um cidadão, né? Uma pessoa que mora ali na civilização. Né? E aí isso vai gerar a propriedade de tudo que possui também. Né? Para que não haja engano em suas compensações, é necessário distinguir a liberdade natural, limitada pelas forças do indivíduo, da liberdade civil, que é limitada pela liberdade geral,
e a posse, que não é senão o efeito da força ou do direito do primeiro ocupante da propriedade, que só pode ser baseada num título positivo. Poder-se-ia, em prosseguimento do precedente, acrescentar a aquisição do Estado civil e a liberdade moral, a única que torna o homem verdadeiramente senhor de si mesmo, posto que o impulso apenas do apetite constitui a escravidão, e a obediência à lei a si mesmo prescrita é a liberdade. Então, olha só, ele fala de liberdade natural, liberdade civil, né, e liberdade moral. A liberdade natural é diferente da civil. A liberdade natural é quando o homem está em natureza, né, não está em sociedade, está vivendo ali, né, de uma maneira, digamos assim, mais bestializada, né, mais animalesca, né, não tem ali a questão das leis, né, a questão das normas, das regras para ele viver em sociedade, né. Aí a liberdade civil é o que ele ganha quando ele forma a sociedade, né? É o que ele ganha ali quando ele constitui a sociedade e passa a viver sobre o regimento ali das leis, das normas, né, de boa conduta, enfim, de tudo mais, né, para respeitar ali o próximo também, né? E nada disso é superior à liberdade moral que ele fala, né? A liberdade moral é além disso, né? Você tem que ter a certeza, né, dos seus valores, né? A concepção dos seus valores, né? Você entender os seus valores, né? E a sua moral também. Aí você, né, não vai precisar nem da lei, né? E nem vai querer voltar para a liberdade natural, né? Porque você já vai ter aquele costume, né, fixo. Então é muito importante a gente entender essa questão do Rousseau também, tá? Que o Rousseau, ele é um filósofo, lembre-se disso sempre, iluminista, tá bom? Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos ver a questão do pacto social, tá, e do corpo político, né? O pacto social, ele se direciona ao corpo político, né? Por quê? Ele movimenta-se por meio da legislação. O quê? O corpo político, tá? Que é vindo do pacto social. Faz-se um pacto, né, na sociedade, entre governo e sociedade, né? E isso aí vai desenvolver um corpo político, né, onde o pessoal da sociedade vai se inserir no governo também para tomar as decisões, ele montar, né, eleger, né, uma assembleia, um congresso, enfim, né, e esse corpo político se movimenta por meio da legislação, né, vão sendo criadas as leis, né, e aí o pessoal vai tendo que obedecer, seguir, né, e é isso, a sociedade vai se criando dessa forma para o Rousseau. Aí olha só o que ele diz: é necessário, pois, que haja convenções e leis para unir os direitos aos deveres e encaminhar a justiça ao seu objetivo. No estado natural, onde tudo é comum, nada devo àqueles a quem nada prometi. Só reconheço como sendo de outrem o que me é inútil. Isso não ocorre no estado civil, onde todos os direitos são fixados pela lei. Então você tem que entender a questão do direito coletivo, né? E entender que isso está assegurado pela lei. Você não pode entrar na sociedade e fazer o que você quiser, né? Há um regimento de leis, né? Há todo um compêndio ali de legislaturas, né, de normas a serem seguidas para não prejudicar o outro, né? Porque afinal sua liberdade ali ela termina quando invade a do outro, né? Em algumas questões, né? É necessário a gente entender isso também, né? Não há possibilidade de a gente fazer o que a gente quer numa sociedade, né? A sociedade ela tem que ter um determinado controle das coisas, tá? E respeito e empatia também pelas pessoas, né? Vamos lá, ó, legisladores são as pessoas, ele fala aqui de legisladores também, são as pessoas que fazem se cumprir as leis ali, né? Que criam, desenvolvem, né? Que fazem se cumprir não, né? Que criam e desenvolvem, né, as leis, né? Que criam ali a norma, a lei completa e põe para votação, né? Para ver se aquilo ali aprova e se torna parte ali da diretriz do país, da nação, né? Do reino, enfim. Né? Aos legisladores, aqui ó, do lado, acompanha comigo, né? Ato da vontade geral não pode ser injusta, posto que ninguém é injusto consigo mesmo, e visa ao interesse comunitário, tá? Em relação à vontade geral aqui que o Rousseau fala no texto, tá bom? Então ele fala que não pode ser injusta, posto que ninguém é injusto consigo mesmo, e visa o interesse comunitário, né? Então se visa o interesse comunitário, né, para o Rousseau não tem como ser injusta, não pode ser injusto, tá bom?
vamos para o próximo slide, para a gente finalizar aqui, né? A gente finalizar o pensamento agora, né? Vamos lá. Mais um trecho do Rousseau. Abre aspas, ó. Mas, quando os interesses particulares principiam a fazer-se sentir e as pequenas sociedades a influir sobre a grande, o interesse comum se altera e encontra opositores. A humanidade não reina mais nos votos. A vontade geral deixa de ser a vontade de todos. Erguem-se contradições, debates e a melhor opinião não é aceita sem disputas. Enfim, quando o Estado, próximo de sua ruína, apenas subsiste através de uma forma vã e ilusória, quando o laço social se rompe em todos os corações, presta atenção, olha, quando o mais vil interesse se adorna afrontosamente com o nome sagrado do bem público, então a vontade geral emudece. Todos, guiados por motivos secretos, deixam de opinar como cidadãos, como se o Estado jamais houvesse existido, e sem aprovados falsamente, a título de leis, decretos iníquos, cujo único fim é o interesse particular. Então, olha, o Rousseau nada mais está dizendo aqui, né, que a coisa pública é muito importante, né? O público é muito importante e ele deve se sobrepor ao particular, né, quando a gente está falando de sociedade. Né? Não tem como você colocar os seus interesses particulares na frente do interesse coletivo, do interesse público. Né? Quando isso ocorre, aí tudo dá errado, né? Acabam-se as votações, né? A tirania vem, né? Acaba-se a preocupação com a coisa pública, a preocupação geral, né? E isso vai girar em torno, né, das vontades particulares, né, de uma certa pessoa, de um certo grupo que controla, né, essa parte da sociedade. Quando isso é colocado em pauta e não o bem público, como a gente vê, né, gente, muitas vezes, né, no nosso próprio governo federal, às vezes, né, não se preocupa com o bem público, né, com as coisas públicas, e só se preocupa com a linha de pensamento de um determinado grupo que está no poder, né, uma visão particular. Né, então isso, quando acontece isso, aí as coisas dão muito errado, tá? Vão se acabando e aí vira uma tremenda de uma bagunça, né? Todo mundo que tiver ali condição, mais poder, né, vai fazer o que quiser, né, e aí vai mandar quem pode, obedecer quem tem juízo, né? Isso aí não é legal para a nossa sociedade. Tá? Tem um último questionamento aqui, uma pergunta que eu vou deixar para vocês, né, no ar, no final da aula, para vocês pensarem, refletirem um pouco sobre isso. Tá? Se quiser trocar uma ideia, pois me chame lá nas nossas redes sociais. Tá? Que tipo de perigos corremos quando um indivíduo ou grupo fala em nome da vontade geral? Ou considera-se o único conhecedor do bem público? Né? O único, né? O salvador, né? O cara que vai resolver tudo, né? O único que fala a verdade, né? O mito, enfim, várias coisas, né, gente? Aí, uma pergunta que eu deixo no ar: o que acontece quando esses sujeitos, né, que ocupam o poder, né, e pregam, né, falam em nome de um grupo, né, da vontade geral, dizem que, por exemplo, a vontade do brasileiro é essa, né? Mas que brasileiro que ele está falando? Que tipo de brasileiro? Que classe social que ele está se dirigindo? Né? Então, é muito perigoso, né? Quando uma pessoa só fala por todo um grupo, né? E coloca aí os interesses gerais de todo mundo em foco, né? Mas, na verdade, distorce aquilo. Né? O que vocês acham disso aí? Pensem um pouquinho nisso, né? Olhem para a nossa situação atual do nosso país aqui, principalmente também, e vejam o que acontece, né? Quando uma pessoa só, né, sem o conhecimento necessário, tem o poder e se diz, né, o porta-voz ali de toda a população. Pensem nisso, tá bom? Para a gente finalizar a aula, com os conceitos do Rousseau, né, os entendimentos, as reflexões, tá bom? E o aprendizado sobre a principal obra dele, né, o Contrato Social, tá bom? Vamos para o próximo slide e nós finalizamos aqui a nossa videoaula. Muito obrigado por acompanharem até o final, tá? Se cuidem, fiquem em casa. Eu sei que alguns de vocês trabalham, então se sair,
por favor, siga os protocolos sanitários, né, direitinho, porque a pandemia não acabou ainda e está longe de acabar, infelizmente. Né? Se cuide, porque ninguém vai cuidar de você, tá bom? Sem ser você mesmo, se cuide. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas mídias sociais, tá bom? Para trocar uma ideia também sobre a questão que eu coloquei para vocês, sobre outras coisas e outras dúvidas, tá? Um grande abraço, boa semana, boas aulas, tchau, tchau!